Capítulo 8. Extinguiu-se uma luz. As janelas da hospedaria eram lavadas pelos fortes borrifos da chuva. O vento soprava em rajadas, sacudindo as cortinas. Acidentalmente desceu um jato extra pela chaminé, espalhando fumo pela sala e disseminando cinzas pelo soalho. Ao pé do fogo estavam sentados dois jovens chegados dos vales valdenses. Haviam vindo a negócio à cidade de Turim, capital do Piemonte. No dia seguinte, deviam voltar ao lar, nas montanhas. Gostaria de poder encontrar trabalho aqui, em Turim, disse um deles pensativo. Como? Você perdeu o amor pelas montanhas? Oh, não, jamais o poderia fazer. Mas a vida ali se torna de ano para ano mais difícil. O sítio de meu pai é pequeno e tenho 4 irmãos. Que faremos com a terra? Como podemos casar-nos e viver em nossa vila quando as propriedades já estão demasiado pequenas para sustentar-nos? O outro jovem acenou solenemente. Você tem razão. Também eu tenho pensado no problema. Mas você não se atreveria a trabalhar aqui em Turim. Bem depressa os padres descobririam que você não estaria assistindo à missa e seus dias não seriam muitos. Um estranho que acabara de jantar deteve-se à mesa não distante do fogo. Estivera escutando a conversa dos dois rapazes. Ergueu-se então, deu alguns passos, aproximando-se deles. Desculpe-me a interrupção, disse ele no tom melodioso dos italianos do sul da península. Se os senhores confiarem em mim, poderei levá-los a um lugar em que há abundância de boa terra para plantações. Não temos suficientes habitantes para cultivá-la, entretanto, de modo que os senhores seriam ali bem-vindos. Onde fica essa maravilhosa terra? Perguntou um dos jovens, admirado. É no sul da Itália e chama-se Calábria. Eu próprio moro ali e posso assegurar-lhes que os nobres ali acolheriam bem cidadãos honestos, diligentes como os senhores. O único problema seria quanto à nossa religião, observou gravemente um dos rapazes. O senhor vê, não pertencemos à Igreja Romana. O estranho sorriu. São hereges? Bem, não posso dizer que sou muito fiel católico por minha parte. Entretanto, penso que esse problema poderia ser resolvido. O rei de Nápoles governa com muita tolerância a Calábria. Uma vez que os senhores paguem seus impostos fielmente, não teriam nada a temer. Poderiam mesmo eleger seus próprios juízes. Que acham disso? Não nos achamos em situação de dar-lhe uma resposta imediata. Precisamos voltar à casa, expor esse plano a nossos pastores e anciãos e ver o que eles pensam a respeito. Estará o senhor visitando Turim por algum tempo de maneira que possamos voltar a discutir posteriormente este assunto? Espero estar aqui ainda por uns 3 meses, e o dono desta hospedaria poderá sempre dizer-lhes onde me podem encontrar. Passando a uns dos moços um pedaço de papel em que escrevera seu nome, o estranho inclinou-se e voltou a sentar-se à sua mesa. Alguns dias mais tarde, os moços regressaram aos seus vales nos Alpes. Falaram entusiasticamente com os mais idosos acerca da sugestão do estranho. 50 anos antes, tal ideia seria imediatamente rejeitada. As condições, porém, haviam mudado grandemente durante a década anterior. A terrível perseguição dos albigenses na França trouxera em resultado milhares de refugiados a transpor os Alpes, situando-se entre os valdenses. Se bem que eles cultivassem cuidadosamente cada pedacinho de terra boa nos vales, todavia ainda a fome lhes entrava por vezes em casa, em particular durante os longos e frios invernos. Mais de uma vez as famílias tinham de volver-se para as castanhas de que havia abundância ao longo das correntes, para sua alimentação hibernal. Por que não enviar 2 de nossos melhores homens a espiar a terra como fizeram os israelitas outrora, antes de entrarem em Canaã? Sugeriu um dos pastores. Eles podem voltar e dizer-nos se a terra é fértil, podem descobrir também o melhor caminho de chegar ali. Caso a terra se demonstre fértil e o governo tolerante, isso poderia ser grande bênção para nós. Além disso, naquela terra distante pode haver gente a quem possamos levar o Evangelho.
O povo escolheu, portanto, 2 bons cidadãos que viajaram através da Itália em direção à Calábria, a ver que tais eram ali as condições. Voltaram com animadoras novas. Toda sorte de frutos cobre as belas colinas, disseram. Nas planícies há vinhas e castanhais. Nos terrenos elevados achamos nozes e muitos tipos de árvores úteis. A relva cresce espessa, e nossos animais haviam de ficar viçosos. Conversamos com alguns do povo que ali vive agora e disseram-nos que raramente vem neve no inverno. É positivamente um país muito rico e com poucos habitantes. Antes de muito tempo, um grande grupo de emigrantes partiu dos vales que por gerações haviam sido seu torrão natal. Levaram consigo uma versão da Bíblia em sua própria língua. Foram precisas várias semanas para fazer a longa viagem. Sua mobília ia empilhada em carros rústicos puxados por animais de carga. O gado, as ovelhas e cabras seguiam a comitiva. Depois de chegar ao novo país, 2 dos dirigentes foram a Nápoles para falar com o rei Fernando, que elaborou um convênio garantindo aos estranhos certa porção de terras. Ali poderiam eles viver em liberdade, governarem-se a si mesmos e adorar a Deus conforme quisessem. Não tardou que a região mudasse de aspecto. Tornou-se uma das mais prósperas, frutíferas seções dos domínios do rei. Este e o Marquês de Spinello ficavam cheios de regozijo ao verem o país prosperar, e viam quão ricos ficavam os valdenses. A maneira pronta por que os valdenses pagavam todos os impostos era-lhes particularmente agradável. A fim de evitar dificuldades com a toda poderosa Igreja de Roma, os valdenses consentiram mesmo em pagar os dízimos que os padres exigiam. Durante o meio século que se seguiu, vários grupos seguiram os pioneiros que ali se foram estabelecer, na cálida e fértil terra sulina. Para que a fé religiosa dos valdenses da Calábria não viesse a enfraquecer, iam regularmente pastores dos Alpes pregar nas igrejas, permanecendo cada um ali por 2 ou 3 anos. Voltava então um e outro lhe ia ocupar o lugar. O Papa em Roma sabia dessas colônias de hereges, mas o povo vivia pacificamente, sossegado e pagando com fidelidade seus dízimos. O rei de Nápoles e os nobres achavam proveitoso permitir que os valdenses se estabelecessem colônia em seu país. Passaram-se mais algumas décadas tranquilas. Veio então o tempo da Reforma Protestante. A Alemanha, partes da Suíça, toda a Dinamarca, Suécia e Noruega romperam com a Igreja Romana e recusaram-se a dar-lhe qualquer dinheiro mais ou obedecer aos mandamentos papais. Ao chegarem as notícias nas colônias na Calábria, o povo regozijou-se. Mal podiam crer que o povo agora pudesse pregar livremente o verdadeiro Evangelho de Jesus em muitas partes da Europa. O espírito missionário começou a agitar novamente o coração dos valdenses na Calábria. Ficaram convencidos de que tinham o dever de ensinar o povo que vivia nas cidades e vilas vizinhas o que dizia respeito ao amor de Jesus e que orar aos santos e confessar os pecados aos padres não era necessário. Começaram também a duvidar de seu costume de pagar dízimos à Igreja Papal. Escreveram à Igreja-mãe nos Alpes pedindo que lhes fossem enviados alguns pastores missionários. Os pastores dos vales cogitaram quem deveriam mandar. Lembraram-se então de um italiano que passara por seus vales 2 anos antes, a caminho para estudar na escola de Calvino em Genebra. Enviaram-lhe uma mensagem convidando-o a ir como pastor missionário para as colônias na Calábria. O jovem Gian Pasquale não era cego aos perigos que haveria de enfrentar. Bem sabia que todo esforço para disseminar os ensinos protestantes na Itália suscitaria a ira da Igreja Estatal. Por que havia de ser você o escolhido para ir? Perguntou sua bela noiva, Camila Guerina. É meu país, respondeu Pasquale com tristeza. Sei a língua e aquele povo é meu povo. Jean decidiu aceitar o convite e preparou-se para partir. Ao chegar o triste dia de sua partida, Camila caminhou ao seu lado pela estrada. Finalmente tinham de separar-se. Passando-lhe os braços em torno do pescoço,
Ela exclamou dolorosamente: Ai, tão perto de Roma e tão longe de mim. Ali, de pé, acompanhou com os olhos seu amado, até que ele lhe foi oculto numa curva do caminho. Cheia de pesar, regressou a casa, para nunca mais o ver. Chegando a Calábria, Jean se pôs imediatamente a pregar. Entrava com ousadia nas cidades e vilas próximas e, Bíblia na mão, ensinava ao povo, advertindo-os contra os falsos ensinos de Roma. Os padres ficaram enraivecidos. Um grupo deles foi ter com o Marquês de Spinello, exigindo que os hereges fossem castigados. Com muita relutância, o Marquês mandou que todos os valdenses em sua região aparecessem perante ele juntamente com os pastores. Quando Pascal com seu rebanho compareceu perante o nobre, o Marquês falou-lhes asperamente, prendeu o pastor e despediu seus seguidores, exigindo que se conformassem com os ensinos da Igreja Católica Romana. Fez com que Pascal fosse levado para Nápoles e amarrado com cordas cruéis, tão apertadas que lhe cortavam a carne dos braços e das pernas. Então seus captores lançaram-no em uma prisão escura e imunda. Enquanto ele estava na prisão, um de seus irmãos, católico, foi visitá-lo na prisão. Seu encontro foi, na verdade, triste. Bartolomeu apelou para Jean retratar de seus erros e entrar para a igreja de Roma. Ofereceu metade de sua fortuna, caso Jean renunciasse à sua fé. Rogou, porém, em vão. Pascal estava preparado para morrer por sua fé, mas nunca a ela renunciaria. Da prisão escreveu Jean à sua noiva, indicando que provavelmente não se encontrariam mais na terra, mas exortando-a a ser fiel ao Evangelho, lembrando-lhe que se haviam de reunir no céu. Pouco depois disso, foi Pascal levado para Roma, onde foi atirado numa prisão ainda pior do que aquela em que estivera em Nápoles. Havendo afastado o pastor, o marquês e o inquisidor que lhe fora enviado de Roma para extirpar a heresia pensaram que pouca dificuldade haveria com os valdenses. Primeiro, o inquisidor chamou o povo de São Sexto a uma reunião e disse-lhes que deviam assistir à missa ou serem destruídos. Deu-lhes prazo até o dia seguinte para decidir. Silenciosamente, durante as horas de escuridão noturna, o grupo escapou, indo buscar refúgio na floresta. O inquisidor foi à próxima cidade. Ali fez fechar as portas da cidade de maneira que ninguém pudesse sair para as florestas. Chamou então o povo e disse-lhes que o povo de São Sexto todo havia concordado em assistir à missa. Recomendou-lhes que se submetessem igualmente à igreja. Crendo no que ouviram, o povo consentiu em assistir à missa. Então as portas da cidade foram abertas e souberam que haviam sido enganados. Deplorando sua fraqueza, decidiram unir-se a seus amigos de São Sexto nas florestas, mas seu marquês, com promessa de reforma, persuadiu-os, afinal, a permanecer. O inquisidor mandou 2 contingentes de homens armados contra o povo de São Sexto. Os soldados seguiram a pista do povo às cavernas em que estavam e mataram-nos. As muitas pedras roladas de cima sobre os soldados pelos valdenses desanimaram-nos de galgar muito longe atrás dos hereges. O inquisidor chamou em seguida mais soldados, e um contingente maior reuniu-se em torno dos valdenses, agora firmemente entrincheirados numa fortaleza. Como os valdenses tivessem pouco mantimento, resolveram procurar fazer paz com os inimigos. Sob uma bandeira de trégua, um de seus líderes foi ao acampamento do exército papal. Se nos deixarem ir em paz, disse ele aos soldados, atravessaremos a Itália em direção ao nosso antigo torrão natal, ao norte, e nunca mais os perturbaremos. Mas os soldados não mostraram nenhum interesse. Isso não, disseram-lhes. Ou se entregam e renunciam à fé, ou serão destruídos. O mensageiro voltou com as tristes novas. Não podemos fazer coisa alguma senão defender-nos até morrer. Não podemos e não havemos de renunciar à nossa fé. Outra vez avançaram os soldados, apenas para serem enfrentados por mais pesada chuva de pedras do que a anterior. As pedras mataram alguns e feriram muitos outros.
Então o vice-rei do exército publicou um edito, prometendo perdoar a todos os bandidos, foragidos e criminosos que se quisessem unir em outro esforço para reduzir os valdenses em suas fortalezas. Em resposta a esse convite, grande número de homens se reuniram. Eles conheciam veredas secretas através das montanhas e serviram-se desse conhecimento para aproximar-se do forte por todos os lados. Trepando por grandes rochas, arremeteram contra as barricadas e esmagaram os bravos defensores, que foram todos mortos na luta. Homens, mulheres e crianças morreram juntos. Os soldados se apoderaram então dos antigos lares dos valdenses e todos os seus bens. Valdenses de outras cidades da Calábria foram reunidos em prisões e mortos. Com a destruição dos valdenses, foi-se a prosperidade da Calábria. Os bandidos e salteadores sabiam lutar e matar, mas não sabiam lavrar a terra ou cuidar de animais. Gradualmente, desapareceram as colônias dos valdenses na Calábria. O derradeiro ato da tragédia teve lugar em Roma. Por uma brilhante manhã primaveril, todos os sinos se puseram a tocar a um tempo na cidade imperial. A grande ponte que conduz ao pátio do castelo de Santo Ângelo foi descida, e os cidadãos da cidade se aglomeraram aos milhares sobre ela. Dentro em pouco, o povo apinhou-se no pátio. De um lado achava-se sentado o Papa Pio IV, rodeado pelo brilhante aparato de cardeais, bispos e padres. No centro do pátio erguia-se um tablado com um poste de ferro, uma cadeia e um monte de lenha. Depois de encher-se o pátio, abriu-se vagarosamente a porta de ferro de uma prisão subterrânea. Os espectadores ouviram o tilintar das cadeias, enquanto um jovem, tendo impressos na face sofrida os vestígios do sofrimento, arrastou-se pelo recinto em direção ao tablado. Herege, herege, filho do diabo, foram os gritos que ecoaram de todos os lados. Uma tempestade de assobios saudou o jovem prisioneiro enquanto ele ia arrastando as cadeias até o estrado, subindo então os degraus com dificuldade, lentamente. Ao chegar à plataforma, voltou-se e enfrentou o povo. Ao erguer as mãos cobertas de cadeias, foi grande o silêncio que caiu sobre a multidão. Boa gente, disse Pascale, o prisioneiro. Vim aqui morrer, hoje por confessar minha crença em meu divino Mestre e Salvador, Jesus Cristo. De boa vontade dou minha vida por ele, que deu a sua por mim. O moço voltou-se então e encarou o Papa. Com um gesto em direção ao pontífice, acusou-o de ser o assassino do povo de Deus, o inimigo do Evangelho de Cristo. Citou-o então, a ele e a todos os seus cardeais, a comparecerem um dia perante o tribunal de Deus, onde seriam sentenciados por seus crimes contra aqueles que amavam Jesus. O Papa e seus cardeais, sentindo-se desconfortáveis por seu ataque, acenaram ao executor para apressar a morte. Ele prendeu Pascale ao poste, pôs fogo à lenha e observou as chamas a consumi-lo. Suas cinzas foram reunidas e lançadas no rio Tibre, que as levou ao mar Mediterrâneo.